Entrevista do dia. Foi um janeiro de tragédia e de luto, como previu o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana. E isso ele falou em outubro, quando todos diziam que Manaus tinha sido a primeira cidade a sair da pandemia, hein? Lembra? Quando todos diziam que não haveria uma segunda onda, quando todos começaram a relaxar, tudo era boato. Quando o governo retomou as aulas presenciais e liberou todo o comércio. Não deu outra. Tivemos um janeiro de tristeza e recordes de casos e mortes, infelizmente. Exatamente, Carlão. E eu lembro que em entrevista aqui no 18 horas, em dezembro, o Gessen Orellana, ele alertou dezembro que poderíamos ter um janeiro negro com muitas mortes. E ele disse que alertou o governo do estado em agosto e também em outubro ou setembro, alertando sobre esse aumento no número de casos e de mortes. Agora, como é que vai ser esse fevereiro que começa hoje? Como é que devem ser esses índices nesse mês de fevereiro? Será que essa onda, esse número vai continuar crescente de novos números de casos de Covid-19 e mortes? Para saber mais sobre esse assunto, vamos conversar com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Estou à disposição aí. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você por disponibilizar um espaço na sua agenda para conversar com a gente, para esclarecer e aí a gente passar a informação correta para quem nos ouve. Então, na sua análise, o que a gente pode esperar deste mês de fevereiro, tendo aí como base os números da doença no estado? Olha, em relação, temos que pensar em dois grandes indicadores, na verdade, né? O indicador de casos novos, né? Que provavelmente nós teremos um menor número em fevereiro, quando comparado com o número explosivo que nós vimos agora em janeiro, né? E o outro conjunto de dados seria o dado de casos graves, né? Os mesmos casos que requerem hospitalização e que faturam, né, a demanda local, né, estadual, eu diria, de oxigênio medicinal e o de morte. Então, em relação a esse indicador, esses dois indicadores de casos graves que requerem hospitalização e que produzem as mortes, nós provavelmente ainda teremos um mês bastante complicado, com excesso de demanda por internação hospitalar de pacientes graves e muitas mortes ainda. Então, esse é o cenário, né, em que pese estarmos em plena campanha de vacinação. É bom lembrar à população que o fato de termos iniciado a campanha de vacinação não resolve nosso problema, até porque nós iniciamos atrasados e estamos imunizando, ou melhor, iniciando a imunização, que são 2 doses da vacina, né, numa fração ínfima da população do Amazonas, Karine. Exato. Então, quer dizer, o número de novos casos, de repente, pode diminuir, mas não o número de mortes, é isso? Exatamente. Por que o número de novos casos? Né? Nos últimos dias, né, nas últimas 2, 3 semanas, nós tivemos medidas implementadas aí que reduziram a circulação viral, certamente, em função dessa restrição à circulação de pessoas, que, diga-se de passagem, não é uma atitude voluntária, não é uma atitude planejada, não é uma atitude que sai de dentro da Secretaria Estadual de Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, por exemplo, né? É uma medida que surge em função do cenário caótico de toda a pressão internacional, né, da Al Jazeera, da Guardian, New York Times, Washington Post, TVs da França e de tantos outros países do mundo, né, que pressionam, né, o nosso pálido Ministério Público e a nossa ineficaz justiça, né? Aliás, eu gostaria de fazer um comentário interessante em relação a isso, que a gente tem uma situação bastante estranha nesse momento, né? Nós estamos vendo o Ministério Público decretar um luto de 3 dias pela morte de uma de suas colegas, né? De uma das pessoas que trabalham com ele, mas eles não lembram, né? Que a doutora Noemi Tobias de Souza, né, em novembro de 2020, ela indeferiu
um pedido de aumento substancial na testagem no estado do Amazonas, né? E outras medidas relacionadas à contenção da epidemia, né? Um pedido feito pela Defensoria Pública, um pedido feito pela sociedade, na verdade, e que agora eles parecem lamentar toda essa situação, quando na verdade, infelizmente, eles acabam interferindo nisso. Quando você diz que Manaus, por exemplo, em novembro, tinha um sobre-registro, ou seja, o número de casos que nós vimos em Manaus ou no Amazonas eram fruto de uma fantasia na prática, né, de um excesso de notificações que não existia de Covid. E, muito provavelmente, novembro foi o mês que nós tivemos o aumento da circulação dessa nova variante, né? E por incrível que pareça, novembro foi o mês em que nós tivemos o menor número da história da epidemia de RT-PCR no estado do Amazonas. Esse é um ponto. O segundo ponto é em relação à classe política, né? Agora você, depois de toda a tragédia que aconteceu no mês de janeiro, você vê os candidatos a heróis, né, da Assembleia Legislativa querendo o impeachment do governador Wilson Lima. Não que ele não mereça, mas foram os mesmos deputados que se omitiram lá atrás, né, quando a gente alertou as autoridades sanitárias desde agosto, principalmente em setembro e outubro, quando nós inclusive participamos de audiências públicas na Assembleia Legislativa, que nós precisávamos aumentar as medidas restritivas para evitar uma tragédia menor. Então você vê tanto o Ministério Público como a classe política, em especial a Assembleia Legislativa, agora parece que eles estão querendo apresentar um perfil, um comportamento que a gente deveria ter visto há mais tempo, Karine. Olha, e sobre essa variante, aí o senhor até já chegou a comentar um pouco sobre ela, que tem sido encontrada na maioria dos casos analisados aqui em Manaus e também no interior. O que nós temos hoje de concreto sobre ela? E realmente é uma cepa mais contagiosa e de maior letalidade? Olha, Carlão, na realidade nós não temos informações, né, científicas, pelo menos, né, ou oficiais, né, de que a maior parte dos casos do Amazonas e de Manaus são decorrentes da infecção causada por essa nova variante. Sim. O que nós temos é outra coisa. Nós temos uma pequena amostra, uma ínfima amostra, eu diria, né, que apontam uma predominância dessa variância, tá? Então, isso é um ponto que precisa ficar muito claro para a sociedade, que às vezes dá a impressão que a gente tem um conhecimento da situação epidemiológica, de todas as variantes que circulam no estado do Amazonas, né, da proporção representativa de cada uma delas em cada um dos municípios. Isso não é verdade, nós desconhecemos isso, mas as informações que nós temos de um universo ínfimo de amostras nos apontam, né, que essa nova variante ela realmente predomina em relação às demais e que ela pode estar por trás de parte desse caos criado em dezembro e principalmente em janeiro, Carlão. Ok. Agora, no seu entendimento, esse lockdown até a próxima semana, até essa semana, né, que foi prorrogado, é o suficiente para achatar essa curva de novos casos, para amenizar e desafogar a rede pública de saúde? Karine, agora há pouco eu acabei de fazer esse detalhamento, né, do comportamento dos órgãos de controle, em especial do Ministério Público, né, e da Assembleia Legislativa, justamente para lembrar as pessoas que esse lockdown, né, esse mini lockdown e essas medidas restritivas que foram aplicadas nesse momento, elas são medidas extemporâneas, medidas que vão ter pouca eficácia, porque elas são feitas depois do grande problema, depois da grande disseminação viral. Então, não temos como, né, ser desonestos e dizer que uma medida tardia, extemporânea, como essa, pode ajudar a controlar a epidemia. Não pode. É como você chamar o bombeiro depois do incêndio instalado, depois das ruínas. Depois que o incêndio toma parte da estrutura e destrói tudo, você não tem muito o que fazer. Só tem que assistir. O que nós estamos fazendo agora é assistir o aumento do número de internações hospitalares de casos graves, a transferência desesperada de pacientes para outros estados e um número cada vez maior de mortos. O que nós temos que pensar a partir desse momento é como a sociedade amazonense vai reagir diante essa negligência generalizada por diferentes fatores da sociedade, Karine. Ok, pesquisador, os índices que o Amazonas atingiu agora em janeiro
janeiro, em relação a mortes, em relação a essa contaminação toda, esse alto índice, isso está sendo comum em outras regiões do país também, ou no momento o Amazonas, aqui a nossa região, é a pior desses índices? Olha, na verdade, esse tipo de comportamento epidemiológico, Carlão, que nós estamos vendo em Manaus, ele é o único no planeta, tá? Nós não temos relatos em nenhum lugar do mundo com um comportamento epidêmico tão violento quanto nós vimos em abril e maio, e estamos vendo agora tragicamente em dezembro e janeiro, com essas cenas que chocaram a humanidade de asfixia dentro dos hospitais e fora dos hospitais. Caso único, então. Caso único. Bom, e é um caso único e que, infelizmente, esse começo da vacina, como o senhor falou também, é muito tímido ainda, porque ainda precisa da segunda dose, o prazo aí para essa são 28 dias, e até a segunda dose, essas pessoas que começaram a se vacinar não estão imunizadas. Então, e é uma pequena parcela da população, não é? Quantos % da população, no geral, deveria ser vacinado, ser imunizado, para que a gente, de repente, relaxasse um pouco ou ficasse mais seguro? A gente tem como medir isso? Olha, a palavra relaxamento, nesse momento, Karine, no momento em que você está lidando com uma doença nova e que a cada mês, a cada conjunto de semanas apresenta uma novidade geralmente negativa, não só para o Amazonas, não só para o Brasil, mas para a humanidade, é uma palavra que não deve ser usada. O relaxamento, infelizmente, é algo que nós temos que aceitar, que nós temos que conviver com esse problema. Esse nível de vacinação que nós estamos tendo agora, não só no Amazonas, mas no Brasil de uma forma geral, ele é um nível muito baixo e insuficiente para pensarmos em imunidade de rebanho pela via vacinal. Então, para a gente ter uma segurança, digamos assim, uma preocupação um pouco menor com surtos mais graves, né, com desestabilização da rede médico-hospitalar, nós teríamos que imaginar, Karine, pelo menos um valor aí variando entre 40% e 60% para a gente começar a ver os efeitos no nível populacional. Ok, para nós encerrarmos essa entrevista, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que fazer nesse momento de incerteza e qual é a sua recomendação para nós, de um modo geral, que estamos vivendo esses tempos difíceis aí, querido. Olha, Carlão, nesse momento nós não temos outra opção senão recuar. Nós temos que recuar e recuar em relação ao novo coronavírus, reconhecendo que ele é, infelizmente, um agente viral que pode causar e tem causado, na verdade, surpresas muito desagradáveis como essa que a gente está vendo agora. Então, a população precisa entender disso, né? Fazer o uso obrigatório e adequado de máscaras, né? Manter o distanciamento físico, evitar aglomerações a todo custo, sair de casa só em situações extremamente excepcionais e pensar em medidas assim um pouco mais de liberdade individual, de liberdade coletiva, depois, Carlão, que a gente tiver uma boa cobertura vacinal no estado do Amazonas. E infelizmente eu não consigo imaginar o Amazonas nos próximos 3 meses com pelo menos 60% da sua população imunizada. Então, é momento da população pensar, das autoridades sanitárias principalmente, de aumentarem as estratégias, né, de testagem em massa, eventualmente aumentar auxílios, né, emergenciais, auxílios financeiros para as famílias mais carentes, porque nós não temos condições, nós já provamos por 2 vezes seguidas que as nossas ferramentas, as equipes que nós temos disponíveis para lidar com a epidemia, elas são realmente um verdadeiro fracasso e um fracasso mundial. E são as mesmas pessoas que estão adiante da epidemia, por incrível que pareça, né? Infelizmente. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje, conversando com a gente aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço, Karine e Carlão. Muito obrigado a todos os ouvintes aí da rádio. Boa tarde, boa noite. Boa noite, boa noite. Conversamos com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana.